Nessa aula nós vamos estar falando aí sobre a ferramenta Crop, que é uma ferramenta de recorte, que vai estar nos auxiliando aí a aplicar recortes tanto no Canvas quanto na imagem de uma só vez para estar ajustando aí o nosso projeto em uma nova proporção. Eu tenho aqui um arquivo onde a gente tem o Canvas, que é a área de trabalho, que eu redimensionei essa área de trabalho, e tenho a imagem, que ela é um pouco menor aqui do que a área de trabalho. Vamos colocar a situação que, na verdade, eu quero cortar essa imagem, só que eu quero deixar também o Canvas do mesmo tamanho da imagem, porque se eu exportar esse arquivo, ele vai com esse fundo branco aqui. Então, eu quero aplicar um recorte em um determinado ponto da imagem, eu quero só essa parte aqui da ponte. Porém, eu também quero que o Canvas ele se reajuste para essa nova proporção. Como é que eu faria? Iria lá em Image Size e alteraria primeiro o tamanho da imagem, depois o tamanho do Canvas? Não. Para isso a gente tem a ferramenta Crop. A ferramenta Crop é uma ferramenta que, na verdade, você já usa em outros aplicativos de redes sociais. Sempre quando você vai importar uma imagem para o seu perfil, ele pergunta se você quer recortar ou ajustar a imagem, né, que você está importando. A ferramenta Crop é justamente isso aí, é o recorte que você vai dar aqui na imagem. Porém, nesse caso, ele já vai ser mais funcional para a gente, porque ele vai estar cortando tanto o Canvas quanto a proporção, a dimensão da imagem. Vamos ver como é que vai funcionar. Então, a gente vai aqui na toolbar e vai escolher aqui a ferramenta Crop, tecla de atalho letra C. Lembrando, caso você esteja em alguma outra opção, basta dar um clique, segurar o clique, escolher aqui a ferramenta Crop. E ele automaticamente vai fazer uma demarcação no seu projeto. Em versões antigas, você tinha que fazer um desenho do crop antes dele demarcar, certo? Nas versões mais recentes, basta você selecionar a ferramenta, ele automaticamente vai demarcar seu projeto. Depois da ferramenta crop já ativa, a gente tem algumas opções de transformação do recorte. Então, a gente tem as alças de manipulação, que são as mesmas opções que a gente teria de transformação, de seleção e etc. A gente pode clicar, segurar e arrastar para estar reposicionando o tamanho dessa marcação. Você pode clicar ao centro também e reposicionar esse recorte. Parece que a gente está arrastando aqui a imagem, mas na verdade a gente está arrastando o recorte. Veja que ele expande o canvas completamente. E uma outra opção que você tem também é rotacionar essa marcação. Na verdade, a gente vai rotacionar aqui toda a imagem e aí veja que o recorte ele vai ficar um pouco diferente. Então, para aqui, o que é que eu vou fazer? Como eu quero só a parte da ponte, então eu vou fazer uma demarcação. Aí aqui eu posso aplicar minha rotação. Aí você vai fazer todos os ajustes que você pretende naquele recorte. Para confirmar, eu vou pressionar a tecla Enter. Então, veja que agora a gente não tem mais aquela parte branca, que seria o canvas. A gente tem a imagem, tanto o canvas quanto a imagem. Se eu ocultar aqui, ó, a imagem, veja que aqui é o canvas, que era o branco, e agora aqui é a imagem. Então, tanto o canvas quanto a imagem, a gente redimensionou todas as duas opções de uma única vez, sem precisar de ter que fazer o processo de redimensionar primeiro o canvas e depois a imagem. Então, quando você quiser fazer um recorte completo aí no seu projeto, essa seria a opção mais indicada do que fazer manualmente. Lembre-se que todos os programas oferecem vários recursos e várias ferramentas. Nesse caso aqui a gente tem 3 opções de estar redimensionando, tanto o canvas quanto a imagem e tanto os dois ao mesmo tempo. É importante que você analise primeiro o seu projeto e veja qual recurso vai se adequar melhor aí ao seu fluxo de trabalho.